Olá, gente querida do coração verde e amarelo. Este é o seu jornal Folha do Brasil, repleto de informações importantes do governo federal e do presidente Jair Bolsonaro. Veja aí se o sininho de notificações do YouTube está ativo para o Folha do Brasil. Não deixe de participar do chat ao vivo. Olá a você que já está ao vivo conosco. E também deixe seu comentário. Queremos saber sempre de que lugar maravilhoso do Brasil ou do mundo você nos assiste. Deixe aí a sua palavra, o seu comentário, de onde você nos acompanha. E vamos agora às notícias da edição de hoje do jornal Folha do Brasil. Na segunda-feira, dia 9, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que teria vencido as eleições de 2018 no primeiro turno, se o sistema não tivesse sido alvo de fraudes. Em discurso para aproximadamente 300 apoiadores, Bolsonaro disse que teria provas de que a eleição que ele venceu no segundo turno havia sido fraudada no primeiro turno. Já nesta terça-feira, dia 10, em coletiva à imprensa, Bolsonaro mais uma vez questionou: eu quero que você me ache um brasileiro que confie no sistema eleitoral brasileiro. Minha campanha, eu acredito que pelas provas que tenho em minhas mãos, que vou mostrar brevemente, tinha sido, eu fui eleito no primeiro turno, mas no meu entender teve fraude. E nós temos não apenas palavra, nós temos comprovado. Brevemente eu quero mostrar. O presidente foi taxativo em esclarecer que o problema é o sistema e não a justiça eleitoral. Não é na justiça. Não deturpe as minhas palavras. Não façam essa baixaria que a imprensa sempre faz comigo. Olha, eu quero que você me ache um brasileiro que confia no sistema eleitoral brasileiro. Eu espero que você ache um brasileiro que confia no processo eleitoral brasileiro. Não é na justiça, não deturpe minhas palavras, tá ok? Não façam essa baixaria que a imprensa vai sempre comigo. Não é a justiça. Dos demais eventos da terça-feira nos Estados Unidos, o presidente Jair Bolsonaro discursou na Conferência Internacional Brasil-Estados Unidos, um novo prisma nas relações de parceria e investimentos. E mesmo em leitura espontânea, ele arrasou em suas palavras em Miami, incluindo esclarecimentos oportunos sobre o bafafá que a esquerda nacional e internacional com a imprensa extremista fez em relação às queimadas na Amazônia. Temos a maior floresta preservada do mundo, como o senador que me antecedeu há pouco aqui disse, que nós preservamos o meio ambiente. A floresta é úmida, é mentirosa a informação, os fake news, obviamente, que falam a respeito do Brasil sobre focos de incêndio ou queimadas na região amazônica. Isso existe quase que na periferia, uma coisa quase que cultural por parte do povo que busca alimentação, fazer seu pequeno roçado. E isso tudo é potencializado por quê? Já que se falou de Amazônia aqui. Nós temos problemas, mas temos soluções também. Estamos aos poucos conseguindo fazer com que se mude essa legislação do Brasil e o Brasil cada vez mais se abra para si e para o mundo, para o progresso e para o bem nosso e de toda a humanidade. Estamos mudando. Os nossos ministros, pela primeira vez na história do Brasil, foram escolhidos pelos critérios técnicos. Os melhores que haviam no mercado e que se voluntariaram para tal, estão compondo o nosso governo. Nós temos um economista na economia, um médico na saúde, um jurista na justiça, temos engenheiro na infraestrutura, temos um ambientalista no meio ambiente. Então, o Brasil compôs o seu time de pessoas habilitadas e qualificadas que devem, sim, lealdade ao seu povo, e não mais a partidos políticos. O aparelhamento do Estado era enorme. Estávamos a um passo de uma venezuelização do nosso Brasil, pelos políticos de esquerda que ocupavam o executivo, que compravam o parlamento brasileiro, numa fúria nunca vista em lugar nenhum no mundo. Trabalhavam a todo vapor para um projeto absoluto de poder. E o milagre aconteceu. O impeachment de uma presidente e com uma eleição de um outro, sem qualquer vínculo com aqueles que faziam aquele tipo de política. Estaremos abertos ao mundo todo, buscando uma outra legislação, uma forma de buscarmos o livre comércio,
como conversei rapidamente com o senhor Donald Trump no último sábado, e ele falou que há o interesse de começarmos a discutir uma política de livre comércio entre Brasil e Estados Unidos. Isso, no meu entender, é fantástico para todos nós, que nós estamos demonstrando que queremos sim o livre comércio, queremos que a livre iniciativa se faça presente nesses momentos. Nesse último sábado, tive a honra de, pela 4ª vez, encontrar-se com o senhor presidente Donald Trump. Confesso que tenho grande simpatia e respeito por ele. E quero continuar gozando da simpatia e respeito, porque, afinal de contas, ele sabe que a recíproca é verdadeira. Os nossos países são quase que irmãos. E esse eixo norte e sul é fundamental para todos nós. O dia foi marcado pela visita à fábrica da Embraer, em Jacksonville, na Flórida, com encontro com os representantes da Embraer e uma cerimônia de descerramento de placa comemorativa da visita para marcar história antes do retorno para o Brasil, onde vem com muito trabalho à frente e assuntos extremamente importantes para o país. É motivo de satisfação, honra e orgulho estar nesse solo norte-americano, país que desde a minha juventude eu aprendi a admirar. It gives me great pleasure, great honor, and great pride to be here on U.S. soil, a country which, from an early age, I have learned to admire. Mais ainda, visitando uma empresa genuinamente brasileira, que nos orgulha fora do Brasil. Ela representa na alma do povo brasileiro toda a sua capacidade de vencer. E nesses voos mais altos, em especial para um país tão importante como os Estados Unidos, esse orgulho e essa satisfação são redobrados. Louvo aqui o empreendedorismo de Osíris Silva, coronel da Força Aérea Brasileira, que lá atrás deu início à criação dessa empresa maravilhosa chamada Embraer. E agora casada com a Boeing, tenho certeza que nosso limite está acima dos céus. And I know now the sky is truly the limits now with the recent merger with Boeing. Muito obrigado a vocês, América grande, Brasil grande. Thank you again all of you. A great America and Brazil. E neste momento onde o presidente Bolsonaro teve esse importantíssimo encontro com Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, nosso presidente ganhando ênfase, evidência internacional, cerca de 80 entidades foram à ONU pedir ajuda, entidades nacionais foram à ONU pedir ajuda internacional contra Bolsonaro. Que lástima, que vergonha! Entidades de alguma forma conectadas à esquerda, entidades extremistas. Onde está o problema? Exceto pelo campo eventual das polêmicas. Onde está o problema do governo? O que está fazendo contra essas entidades? Contra a liberdade de imprensa? Todo mundo está aí livre para falar o que bem entender, inclusive para mentir, como alguns veículos fazem contra o governo Bolsonaro. E quando o presidente se revolta, é violência, é ataque à imprensa. É uma vergonha o que está acontecendo nos dias atuais. É a esquerda extremista trabalhando em parceria com alguns veículos de comunicação para denegrir a imagem do Brasil. E aquilo que já falamos, não conseguem vencer aqui dentro, estão indo lá fora tentar prejudicar a imagem do Brasil e do governo Bolsonaro. Agora pergunte a uma dessas entidades se alguma delas foi fazer alguma coisa em favor da família desta criança de 9 anos que teve sua vida ceifada por este condenado que Drauzio Varela e a Rede Globo tentaram promover em pleno programa fantástico para o Brasil inteiro. Alguma entidade se posicionou a respeito dessas 80 que foram na ONU? É uma vergonha.
E será que Rodrigo Maia estaria com coronavírus? Um evento em Brasília foi cancelado nesta terça-feira, dia 10, porque a presidente da ONG Todos pela Educação, Priscila Cruz, está com suspeita de infecção pela nova variante de coronavírus. Na segunda-feira, dia 9, participaram do evento o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, entre outras autoridades. No papel de anfitriã do evento, Priscila recebeu e cumprimentou boa parte dos participantes e todas as autoridades presentes. A chefe da ONG esteve na Noruega e na Alemanha recentemente. Começou a se sentir mal por volta do fim da tarde de segunda-feira, com sintomas de gripe, e foi ao hospital. Antes do cancelamento, participariam do evento nesta terça o governador de São Paulo, João Dória. Por falar nisso, o assunto é sério. O Ministério da Saúde vai lançar um edital de chamamento para cerca de 5.000 profissionais pelo programa Mais Médicos, e a ideia é reforçar a capacidade de assistência em saúde durante a emergência do coronavírus. Capitais e grandes centros urbanos voltam a participar do programa, que até então vinha priorizando somente municípios de maior vulnerabilidade. A medida é em razão de serem locais com maior concentração de pessoas, o que ajuda a ampliar a circulação do coronavírus. As inscrições estão previstas para os próximos dias e a expectativa é que os profissionais comecem a atuar em cerca de 3 semanas. Com a medida, o governo espera fortalecer o atendimento nos postos de saúde e evitar buscas desnecessárias aos hospitais. Um momento que era aguardado e gerou muita expectativa nos últimos meses está chegando: a entrada em funcionamento da emissora CNN no Brasil, sobretudo quanto à dúvida de seus posicionamentos no cenário político brasileiro. Nesta segunda, aconteceu o lançamento da emissora em São Paulo, com a presença do presidente em exercício, Hamilton Mourão. Em seu discurso, Mourão saudou a novidade em nome do governo Bolsonaro. Saudamos a chegada de um grande grupo internacional de comunicação. Em seu discurso, que foi compartilhado em sua conta no Twitter, com uma mensagem: a nossa democracia merece uma imprensa à sua altura, tão livre quanto autêntica e fiel a si mesma, sem se cristalizar em visões fragmentadas do mundo, postou Mourão. O encontro do ano: Lula e Luciano Hang, Havan, frente a frente, em audiência de conciliação. Um avião e faixas, Lula cachaceiro, devolve meu dinheiro, promovem o encontro determinado pela Justiça. Um encontro de conciliação entre o ex-presidente Lula e o empresário Luciano Hang do Grupo Havan já pode ser considerado como um dos momentos mais esperados do ano. A juíza Anuska Felski da Silva, da 2ª Vara Cível de Navegantes Santa Catarina, agendou para 29 de junho a audiência de conciliação entre ambos. O petista processa Hang por calúnia e difamação sob a acusação de ter patrocinado um avião que sobrevoou o litoral catarinense com a mensagem: Lula cachaceiro, devolve meu dinheiro. No início de dezembro do ano passado, Hang afirmou que iria patrocinar um avião que sobrevoaria o litoral de Santa Catarina com mensagens patriotas. No dia 28, ele publicou um vídeo da cena em seu perfil no Twitter. O povo brasileiro acordou e sentiu na pele o quanto perdeu votando errado. Acreditaram nas pessoas erradas que só pensaram no poder e destruíram nosso país. Agora, juntos vamos reconstruí-lo e transformar o Brasil num lugar de paz, harmonia, ordem e progresso, escreveu o empresário no fim de 2019, ao compartilhar um vídeo com um avião e faixas com o que ele chamou de mensagens patriotas. A defesa de Lula cobra R$100 mil de indenizações pelo caso, alegando que a mensagem fere gravemente a imagem e a honra do ex-presidente. A nomeação de Maria do Carmo Brant de Carvalho, convidada por Regina Duarte para comandar a Secretaria da Diversidade, com a publicação no Diário Oficial ainda na segunda-feira, dia 9, foi cancelada no mesmo dia pelo Palácio do Planalto, já que o ministro da Casa Civil, Walter Souza Braga Neto, tornou a nomeação sem efeito em edição extra do Diário Oficial. A decisão, segundo a equipe de Regina Duarte, foi por entraves técnicos. Aliados do presidente Jair Bolsonaro lançaram fortes críticas à nomeação de Maria do Carmo por ter sido secretária de Assistência Social durante o mandato do ex-presidente Michel Temer.
Aquilo que falamos há poucos dias. Regina Duarte pode fazer um excelente trabalho, mas terá que ficar na dela e na de Bolsonaro. Quanto mais ela aparecer, e infelizmente apareceu no Fantástico da Globo, mais ela terá problemas. Alguém já disse, fale 1 centímetro e prove 1 quilômetro. Então é mostrar trabalho, muito cuidado nessas nomeações. Já deve saber que é altamente sensível isso ao governo e a apoiadores, qualquer nome ligado à esquerda, e evitar holofotes. Ela não precisa aparecer muito, e quando aparecer, que apareça com o presidente, que certamente dirá o que precisa ser dito, caso algum repórter queira colocá-la em maus lençóis. Enquanto a Globo passa vergonha defendendo condenados, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, disse que o governo Bolsonaro vai apresentar nos próximos dias, em parceria com a bancada feminina do Congresso Nacional, um projeto de lei para aumentar penas em casos de violência contra a mulher. Fazemos absoluta questão que o protagonismo na apresentação do projeto seja das congressistas. A ideia é condicionar o acesso a recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública a estados que reduzirem esses índices e desenvolverem programas e projetos de proteção a mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. A violência contra as mulheres nos preocupa de forma especial, porque a maioria dos casos de feminicídio é cometida por parceiro íntimo em ambiente privado e dentro de um contexto de violência doméstica e familiar. Para melhor definir políticas públicas em relação a esse tipo de violência, o Ministério solicitou às secretarias estaduais de segurança maior agilidade na catalogação de casos de feminicídio, já que o nosso sistema, o Sinesp, recebe os boletins de ocorrência policiais praticamente em tempo real. E os crimes de feminicídio muitas vezes demoram para ser comprovados porque demandam investigação, disse Moro. Parabéns ao ministro, é um caso muito sério essa questão de violência contra a mulher, e Moro chamou para si e quer parceiras, as deputadas, as congressistas, para ter uma ação mais eficiente nesse setor. Vivemos dias de turbulência mundial, medo do que está acontecendo e do que pode acontecer. E nos aproximamos da data de 15 de março, que promete ser histórica, de união, de calor humano, com muita gente na expectativa para participar em todo o Brasil, sobretudo porque nosso presidente Bolsonaro também vive momentos importantes e sabemos o quanto o apoio da população é fundamental nessas horas. Havia certa vez um rei sábio e bom que já se encontrava no fim da vida. Um dia, pressentindo a chegada da morte, chamou seu único filho, que o sucederia no trono. Tirou do dedo um anel e deu-o a ele, dizendo: Meu filho, quando fores rei, leve sempre contigo este anel. Nele há uma inscrição. Quando viveres situações extremas de glória ou de dor, retira-o e lê o que há nele. E o rei morreu, e seu filho passou a reinar em seu lugar, sempre usando o anel que o pai lhe deixara. Passado algum tempo, surgiram conflitos com um reino vizinho, que culminaram numa terrível guerra. À frente de seu exército, o jovem rei partiu para enfrentar o inimigo. No auge da batalha, seus companheiros lutavam bravamente. Mortos, feridos, tristeza, dor. E o rei se lembra então do anel, tira-o do dedo e lê a inscrição: Isto também passará. E ele continua na luta. Perdeu batalhas, venceu outras tantas, mas ao final se saiu vitorioso. Retorna, então, a seu reino e, coberto de glória, entra em triunfo na cidade. O povo o aclama, chama-o de herói. Neste momento, ele se lembra de seu velho e sábio pai. Tira o anel e lê: Isto também passará. Na alegria, saiba ser grato a Deus e tenha ciência de que nada dura para sempre.
na tristeza, na mais profunda dor. Saiba que muitos já passaram por isso e suportaram. E as dores também passaram. Em qualquer situação, sobretudo nos momentos mais difíceis da sua vida, lembre-se, isto também passará. Gratidão pelo seu compartilhamento. Inscreva-se no canal agora mesmo e acione o sininho de notificações. E que Deus abençoe você, sua família e o nosso presidente Bolsonaro e equipe neste retorno ao Brasil.